55º exemplo. Use HereDoc para strings longas. A primeira vez que eu vi isso foi uns 14 anos atrás no PHP. E eu não sei se Java tem, C, JavaScript, mas HereDoc é uma abreviatura para Here Documents, que é aqui documento, né, que dizem assim, é uma string longa. Quando você quer imprimir uma coisa ou usar uma string para processamento interno que seja muito longa, 2, 3, 4 linhas, e fazer interpolação com variável, usar as aspas não é muito bom, muito conveniente. Até porque às vezes eu quero usar a aspa dentro da string e ter que ficar escapando a aspa com contrabarra é ruim. Então existe em Ruby, como existe no PHP, o conceito de HereDoc. É uma string, só que é uma notação para string longa. Pode ter 1000 linhas, 500 linhas, 10 linhas. Como que você faz? Você escreve 2 sinais de menor e uma tag. Essa tag é qualquer identificador, só que geralmente a gente usa a letra maiúscula e escreve EOT, que é final de texto, end of text, tá? Então, você começa a string com 2 sinais de menor e a tag. E tudo que está dentro dela é a string. Para você dizer que chegou no final da string, você vai dizer essa mesma tag que você vai escrever, geralmente é EOT, no começo de uma linha, sem espaço, antes ou depois. Tá? O link que eu explico aqui explica totalmente como faz o HereDoc em Ruby, mas é só para quem for quiser ler exatamente o que faz, porque aqui eu vou explicar tudo que está lá. Resumindo, as partes mais importantes. Ó, o HereDoc tem 2 tipos, o HereDoc de single quotes e o de double quotes. Single quote é apóstrofo, double quote é aspas. Lembrando que o single quote ele não faz interpolação, ele é processado mais rápido pelo compilador, interpretador. Mas ele não permite que você coloque valores de variáveis dentro, é só para texto. Para você fazer um HereDoc de single quote, você coloca um apóstrofo em volta da tag. Então seria sinal de menor, menor, apóstrofo EOT. E ele não tem interpolação. O de HereDoc, você põe só tag ou aspas duplas para deixar bem claro que você quer interpolar. Mas não precisa pôr. Se você pôr só a tag, já interpola. Backticks, que é o acento grave, né? Crase, desculpa, acento da crase, que a gente chama de backtick, é parecido com o método de backticks, porque em Ruby os backticks é usado para executar um comando, tá? Vai ter um exemplo lá no final. E eu posso ter um HereDoc de backticks aqui, então. Eu posso ter ou apóstrofo, aspas duplas ou backticks. Backticks, eu não quero um texto, eu quero executar um comando. Esse texto vai ser um comando e vai ser executado. E você pode invocar um método dentro de um HereDoc. Basta você invocar ele depois da tag de abertura. A gente vai ver aqui, tem bastante exemplo, tá? Então aqui um HereDoc comum interpolado, que eu vou guardar nessa variável no meio do caminho. Temos um poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Bom, tirando a parte de poesia aqui, que a gente vê que a palavra caminho vai andando no texto, a palavra pedra também, né? Como se a gente estivesse caminhando. A gente vê que para esse tipo de construção é importante o HereDoc, porque é uma string muito longa. Se fosse colocar tudo numa linha só, ia ficar feio, com um monte de barra N e tal. Difícil de ler. E a gente vai imprimir elas depois, vocês vão ver que ele vai imprimir esses espaços aqui, que a gente chama de indentação. Mas tem horas que eu não vou querer esse espaço. Aí tem variações do HereDoc. Por exemplo, se eu quiser indentar o HereDoc, veja que aqui ele está grudado. Tem que estar grudado na primeira margem da linha. Mas eu posso indentar o HereDoc se eu colocar um traço. Aí o EOT
está no nível da indentação, então esses espaços vão ser aqui diz só a tag foi indentada, nos espaços retirados no outro exemplo. Ó, o Ruby ele é bem resiliente. Eu poderia fazer isso daqui com uma string de aspas normais, porque aqui eu não tenho interpolação, não tenho aspas nem nada. Só que ele imprime esses espaços aqui, né? E no Ruby, a partir do Ruby 2.3 tem o squiggly, que é esse til. O squiggly, ele vai retirar esses espaços a mais. Ele vai começar pela linha menos indentada. Então, assim, isso daqui vai ser a indentação, tá? Só a primeira linha vai ser impressa indentada. E backtick é para executar um comando. É um here_doc também, ó, uma tag. E o backticks, que é o acento crase. E aqui eu ponho um comando. E aí o resultado desse comando vai ser impresso aqui. É raro usar here_doc de backtick, mas é bom a gente saber tudo que existe agora, se um dia precisar. E o here_doc com invocação de método é esse daqui, quem estava escrito lá. Execute no começo do here_doc, ó. O longo texto que será convertido para letras maiúsculas. Então veja, ó, isso daqui é uma string. Eu não vou escrever aqui ponto uppercase para converter essa string para maiúscula. Eu escrevo aqui no começo da tag. Vamos executar, a gente vai ver os exemplos. Opa. Erro de sintaxe. Será que eu deveria ter alguma coisa aqui? Vamos executar com o Ruby. Talvez seja problema do Since Believe. Aqui. Com o comando Ruby funcionou. Então veja que aqueles primeiros comandos de impressão, ele imprime aqueles espaços a mais, aquela margem no here_doc. Isso é uma coisa chata. Existem umas gambiarras que permitem tirar aquela margem. Você chama o método gsub e tira os espaços do começo. Aí aquele here_doc com tag, ele já tem menos margem. Mas aquele último here_doc, que é o squiggly, então você não precisa usar mais gambiarra, tem na própria linguagem. Ele tira a margem. Porque ele considera a linha menos indentada. Aí só tem margem no primeiro. E aquele comando que a gente executou foi um ls, que aí mostrou os 5 primeiros arquivos. E o último converteu os textos para maiúsculo. Então aqui, ó, vamos ver de trás para frente. Os textos convertidos para maiúsculo. O ls que pegou só os 5 primeiros arquivos. E o squiggly here_doc, que é o mais interessante aqui, que você usa o til e ele vai trimar, ele vai tirar toda essa indentação aqui, ó. Então isso daqui é considerada a margem, a linha menos indentada. E só vai indentar essa daqui. Mas indenta tudo. E essas outras aqui, viu que ele imprimiu um pouquinho menos indentado. Vamos executar de novo para vocês verem. Ó, uns tem mais indentação aqui, esses primeiros. Esse daqui tem menos. Esse aqui não tem nenhuma. Então, guardem esse exemplo para quando precisarem trabalhar com strings longas.